Os passos ecoam pesados pela escada. Byung, o irmão mais novo de Gyun, surge com um semblante carregado, e Hyun-ho, que o esperava do lado de fora, nota logo de cara que algo não vai bem. Hyun-ho comenta que o mestre terminou antes do esperado e pergunta para onde devem seguir agora, mas o clima permanece pesado. Byung range os dentes, visivelmente frustrado. Quando Hyun-ho sugere o próximo destino, a tensão explode. Com um golpe violento, Byung desconta sua fúria no que vê pela frente, causando um estrondo que deixa Hyun-ho em choque com o estrago repentino. Ainda bufando, Byung justifica que alguém se meteu no caminho e ele precisou recuar antes da hora. Hyun-ho não esconde a indignação. Será que ser interrompido é razão para sair quebrando as coisas? Ele já prevê o pior, reclamando que, no fim das contas, ele é quem vai ter que limpar toda aquela sujeira. Mas Byung não quer saber de reclamações e ordena friamente que ele comece a arrumar a bagunça agora mesmo. É nesse momento que Gyun se aproxima. Com um sorriso provocador, Hyun-ho lembra de que foi ele quem garantiu as entregas das plantas no café durante todos esses anos. Byung exige ser chamado de Mestre Byung, reafirmando sua dominância na situação. Gyun desvia o olhar, claramente irritado com a petulância do outro. Byung continua se justificando, dizendo que só não fez as entregas pessoalmente porque estava fora do país. Enquanto isso, Hyun-ho tenta reafirmar sua posição como membro da equipe secretarial do Grupo K, e não um simples garoto de recados, mas é cortado brutalmente. Byung lembra que ele é pago para isso, e que a mãe deles até lhe deu um bônus generoso para manter o serviço. Sem escolha, Hyun-ho se rende com um suspiro desanimado. Hyun-ho começa a recolher os destroços do chão, lamentando como o escritório dos secretários vive em constante estado de emergência por causa das confusões desses dois. Ele afirma que tem seu próprio trabalho a cumprir, mas acaba sempre sendo arrastado para resolver problemas que não deveriam ser dele. A tensão é evidente quando Byung agarra o ombro de Hyun-ho com força, deixando o garoto completamente acuado. Desesperado, Hyun-ho tenta se explicar, jurando que ama o trabalho e não está reclamando de nada. Mas o pânico em seu rosto é nítido. Byung não se deixa levar e questiona com um olhar intimidador se ele realmente acabou de chamar Gyun de mestre. Hyun-ho tenta se fazer de desentendido, mas o suor frio escorre. Ele se lembra do aviso de sua mãe, que lhe deu um protetor bucal, prevendo que a língua solta dele ainda o faria levar um soco na cara. Tremendo, ele só consegue torcer para que, se apanhar agora, isso pelo menos conte como acidente de trabalho. Byung encara o subordinado por um momento de silêncio pesado, mas acaba soltando a roupa dele. Ele diz para o garoto relaxar, garantindo que não vai bater nele. Hyun-ho solta um suspiro de alívio e começa a rir de nervoso, tentando disfarçar o medo, embora saiba muito bem que quase foi esmurrado segundos atrás. Byung, com uma expressão séria, pergunta o que Gyun está aprontando com Nam-woo, o homem de cabelos loiros. Hyun-ho afirma não saber muito e implora para que suas fofocas fiquem em segredo, com medo de ser enterrado por Gyun. Ele aproveita para questionar até quando terá que entregar aquelas plantas e sugere que o próprio Byung assuma a tarefa, agora que voltou para a Coreia, pedindo um desconto pelo serviço. A expressão de Byung se fecha quando ele confessa que não pode ir até aquele lugar. Curioso e sem filtro, Hyun-ho tenta entender o motivo, até que tem um estalo. Com um sorriso travesso e provocador, ele pergunta se Byung ainda sente algo por Yohan, se gabando de ser um especialista em assuntos do coração. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Hyun-ho percebe o erro no mesmo instante e, com uma expressão de quem sabe que passou do limite, admite que realmente merece um soco por ter aberto a boca. Antes que pudesse se defender, o impacto acontece e o grito de Hyun-ho ecoa. Hyun-ho está visivelmente exausto, massageando o rosto enquanto amaldiçoa a própria empresa em pensamento. Para Byung, ele mantém uma fachada de submissão, forçando um tom educado para dizer que estava apenas falando bobagens. Assim que os dois conversam em frente às portas de vidro do prédio, Byung mal consegue esconder o desprezo em pensar em ir até a cafeteria. Mas antes que possam se afastar, Suwa surge logo atrás com um olhar carregado de fúria. Ele não aceita as provocações e, com um grito de psicopata, parte para o ataque. Em um movimento rápido e certeiro, Suwa dá uma rasteira em cheio em Byung. O impacto é forte o suficiente para derrubá-lo no chão. Enquanto Byung tenta se recuperar do golpe, Suwa foge em disparada, gargalhando alto e gritando que o próximo encontro deles será na delegacia.
Hyunwoo fica em choque por um segundo, vendo a cena patética de Byung caído, mas o absurdo da situação fala mais alto. Ele tenta se conter, mas a gargalhada explode, perdendo totalmente o controle enquanto vê o colega humilhado. Byung, furioso e com o rosto ferido, lança um olhar mortal e ameaça matar Hyunwoo se ele não calar a boca, imediatamente. Mesmo sob a ameaça e vendo o ódio nos olhos de Byung, Hyunwoo continua tremendo e sufocando o riso. Recuperando sua postura sombria, Byung ignora a dor e o deboche. Com um sorriso perverso e o olhar fixo no nada, ele dá a ordem final. Não importa como, Hyunwoo deve arrastar Surwa para fora da cafeteria. Byung parece estar remoendo os acontecimentos recentes. Com um olhar carregado de culpa e preocupação, ele pensa que deveria ter acabado com Surwa quando teve a oportunidade. Agora, Hyunwoo sabe que as consequências virão e que provavelmente terá que compensar o erro com muito trabalho extra, lamentando não ter conseguido conter sua própria reação no momento crítico. Enquanto isso, a tensão muda de lugar. Soa surge completamente exausto, apoiando-se onde pode enquanto tenta recuperar o fôlego. O cansaço é nítido em seu rosto suado. Ele já notificou a polícia e tentou despistar qualquer um que pudesse estar em seu encalço, dando voltas desnecessárias apenas por precaução. Em sua mente, a imagem perturbadora de Byung não sai da cabeça. Ele lembra do sorriso sinistro do homem e das ameaças diretas que recebeu. Soa está indignado com a audácia daquele maluco e se recusa a aceitar ser intimidado dessa forma. Ainda incerto se é seguro voltar para a cafeteria ou se deve continuar andando, Surwa hesita. É nesse momento de dúvida que ele sente um toque repentino em seu ombro. O susto é imediato e avassalador. Tomado pelo puro instinto de defesa e pelo pânico, Surwa gira o corpo e desfere um golpe com toda a sua força, gritando desesperado, chamando o agressor de psicopata. Ele está convencido de que foi seguido o caminho todo. No entanto, ao olhar para quem ele acabou de atingir, o choque de Surwa é absoluto. Não era o vilão que ele temia. Diante dele, segurando o rosto com uma expressão de dor, está Ji-hae. Mesmo machucado e com o nariz sangrando pelo impacto, Ji-hae levanta o olhar. Com seus olhos dourados brilhando de forma gentil, ele abre um sorriso doce e cumprimenta Surwa, como se nada tivesse acontecido, deixando o outro completamente sem reação diante da confusão que acabou de causar. Ji-hae se aproxima de Surwa com uma expressão preocupada. Ele explica que o viu correndo desesperado, como se estivesse fugindo de alguém, e por isso decidiu segui-lo para garantir que estivesse em segurança. Ainda trêmulo e visivelmente abalado, Surwa tenta disfarçar o nervosismo, gaguejando que está tudo bem. Percebendo o estado do rapaz, Ji-hae se desculpa por ter aparecido de surpresa e o assustado tanto. Surwa, sentindo o peso da situação, também tenta se desculpar. Aliviado por não ser nada grave, Ji-hae sorri e se despede, acenando enquanto decide seguir seu caminho. Mas, antes que ele possa se afastar, Surwa estende a mão e agarra firmemente o casaco de Ji-hae, impedindo-o de ir embora. Surpreso com o gesto repentino, Ji-hae olha para trás e pergunta se ele ainda tem algo a dizer. Surwa está de cabeça baixa, com o rosto escondido pelas sombras e o corpo tremendo de ansiedade. Com a voz embargada, ele implora por um momento. Não conseguindo mais segurar a pressão e o turbilhão de sentimentos, Surwa explode em lágrimas. Com o rosto vermelho e o choro descontrolado, ele grita que precisa se desculpar da maneira correta, incapaz de deixar a situação terminar daquele jeito. Enquanto o drama se desenrola na rua, o clima em outro lugar é completamente diferente. Em um momento de paz, Johan aparece distraído, cuidando calmamente do almoço enquanto prepara um ovo na frigideira. O clima começa calmo entre os dois em uma cafeteria. Ji-hae termina de limpar o nariz com um pequeno sangramento, confirmando que finalmente havia parado de sangrar. Enquanto descansam com seus cafés, Surwa se mostra preocupado, perguntando se Ji-hae realmente se sente bem apenas com aquela bebida após o susto. Ji-hae confirma, mas a mente de Surwa viaja para um momento anterior. Ele se lembra de quando Ji-hae o socorreu prontamente após ele ter se acidentado contra uma parede. E sente que ainda não agradeceu o suficiente por todo aquele cuidado e atenção. Com um sorriso radiante que desarma qualquer tensão, Ji-hae minimiza o favor. Ele diz para Surwa não se preocupar, pois apenas colocou um curativo e que aquilo não foi nada demais.
Para Surhua, no entanto, aquela gentileza é quase ofuscante, sentindo como se o rapaz à sua frente brilhasse como o sol. Ainda sentindo o peso da gratidão e tocando o próprio rosto, Sua toma coragem e desliza seu celular pela mesa. Ele admite que não queria ter que pedir assim, mas, ao devolver o celular, ele faz uma proposta para quebrar o gelo. Ele pergunta se Surhua poderia começar a falar de forma mais confortável e informal com ele. Ji-hai confessa, visivelmente sem jeito e com o rosto corado, que toda aquela educação e formalidade o deixam um pouco envergonhado. Ele lembra que é o mais novo da dupla e pede com um olhar sincero que Surhua apenas o trate como um amigo daqui para frente. Ji-hai está radiante e decide que, a partir de agora, vai chamar Surhua de Hyung. Ele mostra o celular, todo empolgado com o novo contato salvo, e pergunta o que o outro acha da ideia. Surhua fica visivelmente sem jeito, mas acaba cedendo e diz que Ji-hai é realmente uma boa pessoa. O garoto sorri de volta, acostumado a ouvir esse tipo de elogio. Enquanto comem, Surhua tenta desabafar sobre sua situação atual, mas usa o clássico disfarce de que está contando a história de um amigo. Ele explica que a casa desse amigo foi invadida por um ladrão que não levou nada, e por segurança, ele acabou indo morar com um conhecido. Ji-hai ouve tudo com atenção e fica preocupado, perguntando se a polícia conseguiu pegar o criminoso. Surhua conta que a situação é ainda mais complicada, pois houve uma segunda invasão. Ele começa a se irritar lembrando do invasor, mas logo muda de assunto para o que realmente o intriga: o comportamento do dono da casa. Ele diz que as coisas estão meio estranhas, já que o tal conhecido não deixa o amigo sair sozinho para lugar nenhum e o segue até dentro de casa. Por outro lado, ele prepara comidas deliciosas, não cobra aluguel e não exige que o amigo faça nenhum trabalho doméstico. Para Surhua, esse excesso de atenção é bizarro, mas Ji-hai tem uma visão bem mais otimista. Ele sugere que, na verdade, esse anfitrião deve gostar muito do amigo dele. Surhua para um pouco para refletir e admite que as personalidades dos dois até que combinam. Ji-hai então apresenta uma teoria que faz Surhua repensar tudo. Ele acredita que o dono da casa só está sendo protetor porque o invasor ainda está à solta. E o mais preocupante é que, como nada de valor foi levado, o alvo do criminoso pode ser o próprio amigo, e não o dinheiro. Surhua processa a informação e admite que esse é um ponto de vista muito bem pensado. Enquanto terminava sua refeição, Ji-hai ponderava sobre a situação. Ele admitiu que, embora não conhecesse o tal amigo de Surhua, sentia que ele estava agindo sem perceber a real gravidade de tudo o que estava acontecendo. A consciência de Surhua parecia ser cutucada por essas palavras, sentindo o peso daquela conversa. Ji-hai continuou o alerta, dizendo que, embora ninguém devesse ser seguido o tempo todo, o perigo era real. Ele pediu com sinceridade que Surhua avisasse esse amigo para tomar muito cuidado. Surhua apenas concordou, pensativo, mas Ji-hai mudou um pouco o tom. Para ele, o comportamento não parecia ser um problema por maldade. Ele via aquilo como uma demonstração extrema de preocupação por parte do outro rapaz. Enquanto ouvia, Surhua levou a mão ao pescoço, esfregando uma marca deixada ali. O toque trazia lembranças do calor e da intensidade dos momentos que dividia com Johan. Ele sabia que toda aquela superproteção vinha do medo de Johan em perdê-lo, mas sentia que havia algo a mais. Uma tensão que ultrapassava o simples cuidado, algo mais profundo e difícil de nomear, que pulsava entre os dois. Ji-hai, mantendo seu otimismo habitual, sugeriu que eles deveriam simplesmente conversar para se entenderem, fazer as pazes e voltarem a trabalhar em harmonia. No entanto, Surhua permanecia em silêncio, perdido em seus próprios pensamentos, tentando decifrar o que era aquele algo a mais que sentia vindo de Johan. Percebendo a hesitação do colega, Ji-hai deu um passo atrás e afirmou que aquela era apenas a sua opinião. Contudo, logo em seguida, ele trouxe à tona o ponto que realmente importava ao questionar como o amigo dele estava se sentindo. Surhua foi pego de surpresa. Ji-hai explicou que não importa o que os outros digam, o que realmente conta é o sentimento da pessoa envolvida, pois a decisão final precisa ser dela, e de mais ninguém. Os dois se encararam por um momento. De um lado, o sorriso encorajador de Ji-hai, do outro, o olhar confuso e carregado de incertezas de Surhua. No fim daquela conversa,
A pergunta final de Ji-hai ecoou pelo ambiente. O que importava era como o Sorhua se sentia de verdade sobre todo esse comportamento intenso e estranho de Johan. A noite cai e Sorhua caminha pensativo, sem nem notar o tempo passar. Ele reflete sobre as interações recentes, lembrando-se de quando estava com Ji-hai. Sorhua admite para si mesmo que, embora toda aquela atenção voltada para ele possa ser um pouco irritante, no fundo ele não chega a odiar esse sentimento. Ao chegar na cafeteria, ele se depara com algo estranho. A placa de fechado já está pendurada na porta, o que o deixa confuso, já que ele tem certeza de que ainda não é o horário de encerrar o expediente. Intrigado, Sorhua decide não desistir e vai até a entrada alternativa. Após digitar a senha e ouvir os bips eletrônicos, ele consegue entrar pela porta dos fundos. Mas o que ele encontra lá dentro o deixa em choque. O clima de silêncio é pesado e Sorhua perde o fôlego ao abrir a porta. Ele vê Johan em um momento de extrema vulnerabilidade, encolhido de costas, parecendo carregar um peso enorme. Preocupado com o estado do gerente, Sorhua o chama baixinho, com a voz trêmula, tentando entender o que aconteceu para deixar Johan naquele estado de desolação. O silêncio que se segue é carregado de uma tensão angustiante. Sorhua entra no ambiente com cautela, tentando não ser invasivo. Ele sabe que avisou por mensagem que estava chegando, então Johan já deveria estar esperando por ele. Com um tom suave, ele tenta iniciar o contato sem que Johan se assuste, mas a recepção não é nada animadora. Johan está completamente entregue ao desânimo, debruçado sobre o móvel, sem forças nem para manter a postura. Quando Sorhua tenta se aproximar, o gerente parece se encolher ainda mais, mergulhando em um silêncio pesado e melancólico. A tensão no ar é nítida. Sorhua percebe que a situação é mais séria do que imaginava. Johan não está apenas chateado, ele parece estar em um estado de desolação profunda. Sem saber o que fazer, Sorhua fica ali, parado e visivelmente nervoso. Ele tenta balbuciar alguma coisa, mas o nervosismo toma conta. Quando Johan finalmente levanta um pouco o rosto, seu olhar por trás das lentes é de puro cansaço e tristeza, sem qualquer sinal daquela energia habitual. Diante de Johan Sorhua, se vê em um beco sem saída, martelando em sua cabeça a pergunta que não quer calar. Como ele vai fazer para conseguir animar o Johan e o deixar se sentindo melhor? Sorhua entra no banheiro e, ao se olhar no espelho, solta um suspiro pesado. Ele toca o próprio pescoço, sentindo a sensibilidade das marcas intensas que ficaram ali, devido à surra que havia tomado de Byung. Com uma expressão de frustração e o rosto pingando suor, ele reclama que seu pescoço está todo marcado. Para esconder de machucado com as mãos, Sorhua decide vestir uma blusa de gola alta. Ele sabe que a peça é desconfortável para usar como pijama, mas é um sacrifício necessário. Enquanto termina de se vestir, seus pensamentos estão em Johan. Ele teme que o companheiro fique excessivamente preocupado ao ver as marcas e sente que tudo pode se complicar ainda mais se a verdade sobre os eventos do dia vier à tona. Ao sair do banheiro, Sorhua observa Johan deitado de bruços na cama, imóvel e visivelmente abalado. O clima de tensão é pesado e Sorhua percebe que ele ainda está profundamente chateado. Sentando-se na beira do colchão, Sorhua tenta quebrar o gelo e pergunta, com um tom de voz suave, até quando ele pretende continuar emburrado daquele jeito. Com um toque gentil no ombro, ele tenta confortar Johan, notando que ele nem sequer teve ânimo para tirar a roupa de sair e se trocar. Tentando quebrar o gelo, Sorhua se inclina sobre a cama e repete que sente muito, mas Johan continua virado para o outro lado, ignorando-o completamente. A frustração toma conta de Sorhua, que não consegue acreditar que está recebendo esse tratamento frio. Perdendo a paciência, ele se aproxima de forma mais incisiva. Com o rosto corado e uma expressão de pura irritação, Sorhua confronta o parceiro. Ele exige atenção, lembrando que, quando alguém está falando, o mínimo que se deve fazer é olhar para essa pessoa. Um detalhe crucial, já que Johan precisa do contato visual para a comunicação fluir. Sorhua desabafa, tentando entender por que Johan ainda está tão chateado. Ele justifica que apenas foi para sua própria casa e que não achou que isso causaria tanto problema. Enquanto fala, a proximidade entre os dois aumenta a tensão no quarto, e Johan o observa com um olhar carregado de melancolia e reflexão. Internamente, Johan admite que Sorhua tem razão. Ele reconhece que a notícia da volta de Byung o deixou em um estado de superproteção exagerada. E o pior,
ele sequer explicou a gravidade da situação para Surhua. Yohan sente o peso do seu erro, percebendo que está sendo irracional ao descontar suas preocupações dessa forma. O silêncio é quebrado quando Surhua finalmente assume sua falha, admitindo que errou por ter ido sem avisar. Surhua responde, por meio da língua de sinais, que sente muito por isso, mas apenas por esse detalhe, e não por ter ido até a casa dele. Yohan, em pensamento, confessa que ficou tão aborrecido com o clima pesado que simplesmente não conseguiu suportar a pressão. Yohan solta um suspiro pesado, cobrindo os olhos como se tentasse afastar um pensamento incômodo. Ao seu lado, Surhua observa a reação e começa a se questionar, preocupado se agiu de forma descarada demais. Yohan se levanta da cama, mas o clima entre os dois continua carregado. Em silêncio, ele reflete que, independentemente do que Surhua faça, ele não deveria ter o direito de interferir nas decisões do rapaz. No entanto, por mais que tente ser racional, esse fato óbvio o deixa profundamente aborrecido. Ele encara Surhua com um olhar sério por trás das lentes dos óculos. Yohan, segurando a mão de Surhua, questiona se ele não tem vergonha de ter feito tudo aquilo. Envergonhado, Surhua admite o arrependimento por sua própria atitude, e Yohan apenas concorda, sentindo-se internamente mesquinho por estar tão afetado. Percebendo que o clima não está nada bom, Surhua tenta encontrar uma forma de se desculpar. Ele gagueja, visivelmente nervoso, e faz uma proposta para tentar compensar o desconforto de Yohan. Com o rosto queimando de timidez, ele sugere que eles tenham um momento de intimidade física, lembrando que já faz um tempo desde a última vez que se entregaram ao desejo. A sugestão deixa ambos completamente ruborizados. O silêncio é preenchido apenas pelo calor que emana entre os dois. Sem dizer uma palavra, Yohan apenas acena positivamente, cedendo à proposta. Ele sabe que, diante daquela expressão vulnerável de Surhua, ele já perdeu qualquer resistência. Ele se rende ao momento e ao que sente pelo rapaz. O clima entre os dois está carregado de antecipação, com tudo pronto para que se entreguem um ao outro. A intensidade do momento é clara na expressão de Surhua, que parece estar perdendo os sentidos diante de tanto calor e sensibilidade. Após alguns minutos de intimidades e momentos juntos, o silêncio que se segue, com as respirações ainda ofegantes e os corpos próximos, Yohan observa Surhua com um olhar intenso. Yohan, sempre cuidadoso, decide que é melhor tirar as roupas de Surhua para evitar que elas se sujem. Com um tom calmo, ele pede para que o rapaz levante os braços por um instante, recebendo apenas um murmúrio sonolento como resposta. As peças de roupa deslizam e caem no chão. Mas o clima de cuidado logo dá lugar a um silêncio pesado. O olhar de Yohan trava em um detalhe inesperado, uma marca arroxeada evidente na pele clara de Surhua. Intrigado e sério, Yohan desliza o polegar sobre a mancha, sentindo a textura da pele enquanto tenta entender a origem daquela marca. O toque desperta Surhua instantaneamente, que entra em choque ao perceber o que está sendo observado. Em um movimento brusco de puro nervosismo, ele tenta se cobrir, gaguejando que aquilo não é o que Yohan está pensando. Mas Yohan não permite que ele se esconda. Com um movimento firme, ele segura o braço de Surhua, impedindo-o de se afastar e puxando-o para perto com determinação. A proximidade repentina faz o coração de Surhua disparar, enquanto o olhar de Yohan, fixo e intenso por trás das lentes dos óculos, não demonstra qualquer sinal de hesitação. O clima de descontração desaparece completamente. Surhua tenta disfarçar o desconforto com uma risada sem graça, mas o suor frio em seu rosto entrega seu nervosismo. Yohan ignora as desculpas e vai direto ao ponto, exigindo com um olhar severo que Surhua diga a verdade por trás daqueles hematomas no pescoço, voltando a 5 anos atrás. O som de uma respiração pesada e apressada ecoa pelo corredor do hospital até que, de repente, a porta de um dos quartos é aberta com força. Yohan entra em um estado de puro desespero, assustando Jung-tae, que estava descansando na cama. Jung-tae reclama do susto e pede para ele bater na porta da próxima vez, mas Yohan mal consegue falar. Ele está completamente sem fôlego, ofegante, e acaba desabando de joelhos no chão, exausto pela correria. Observando a cena, Jung-tae questiona, com um toque de ironia: por que o amigo parece estar morrendo se é ele quem está internado? Ainda tentando recuperar o ar, explica que correu o caminho inteiro sem parar assim que soube que ele estava no hospital.
Aliviado ao ver que o pior não aconteceu, Johan se debruça sobre a grade da cama, finalmente relaxando. Jung-tae, porém, mantém uma expressão séria. Ele mostra os hematomas no rosto e explica que não foi ferido com gravidade. Além disso, revela que o homem responsável pela agressão decidiu pagar uma indenização alta para encerrar o caso, e ele pretende aceitar para deixar tudo isso para trás. Johan concorda, sentindo um peso sair das costas, mas o clima muda instantaneamente quando Jung-tae continua o relato. Com um olhar sombrio e distante, ele conta que o agressor lhe deu um ultimato. Ele deveria se afastar permanentemente de Johan. O aviso foi claro. Se Jung-tae não obedecesse, sofreria as consequências. Ele descreve a situação como algo saído diretamente de um filme de suspense, admitindo que aquele homem parecia perigoso demais para ser ignorado. Por isso, para garantir a própria segurança, Jung-tae confessa que prometeu não se aproximar mais dele. O silêncio toma conta do quarto. Johan baixa o olhar, processando a gravidade da ameaça, e apenas responde que ele fez a coisa certa ao priorizar sua vida. A conversa começa com um peso esmagador. Jung-tae confronta Johan, questionando se ele realmente acha que é a primeira vez que algo assim acontece. Ele começa a citar nomes: Da-eun, Hee-young, Min-jae, e a lista continua. Todos eles se afastaram de Johan pelo mesmo motivo, e o silêncio dele diante dessa verdade é ensurdecedor. Johan aperta os lençóis com força, visivelmente abalado enquanto ouve que todos cortaram contato com ele. Quando Jung-tae pergunta se ele está realmente bem, a resposta de Johan é curta e carregada de culpa. Ele apenas pede desculpas com o olhar perdido e o semblante caído. Mas o dia pesado estava longe de terminar. Ao chegar em casa, o som de um clique na porta revela que ele não está sozinho. Byung está lá, esperando nas sombras com um sorriso sarcástico no rosto. Ele provoca Johan, perguntando se a visita ao amigo foi divertida e zombando, querendo saber se ele chorou. A paciência de Johan chega ao limite. Com um olhar sombrio e tomado pelo ódio, ele avança e agarra Byung pelo colarinho com força. É um momento raro onde a fúria o faz perder o controle e ele grita, soltando a voz que tanto evita usar. Byung, em vez de se intimidar, parece satisfeito. Ele ri, dizendo que a voz de Johan é sempre boa de ouvir e confessa que causar todo esse caos foi a única maneira que encontrou para finalmente chamar sua atenção. Com um olhar cruel e manipulador, Byung dispara o golpe final. Ele afirma que Johan é a única razão para o amigo estar naquele estado deplorável no hospital. Com um sorriso vitorioso, ele encerra dizendo que avisou que Johan nunca deveria tê-lo ignorado. A tensão entre os dois é evidente quando Byung segura Johan com firmeza, aproximando seus rostos enquanto o adverte. Ele sussurra que já tinha avisado para Johan não olhá-lo daquela maneira, deixando claro que tudo o que está prestes a acontecer é consequência das ações do rapaz. Voltando ao presente, Johan e Sohwa se encontram em um momento de profunda intimidade. Entre lençóis e respirações ofegantes, Johan, ainda de óculos e com um olhar penetrante em pensamentos, assume a culpa pelos hematomas em Sohwa. Sohwa, completamente corado e visivelmente afetado pela proximidade, tenta desconversar, mas a intensidade de Johan não permite escapatória. Mesmo naquela situação vulnerável e calorosa, Sohwa questiona se aquele é realmente o melhor momento para discutirem algo tão sério. Ele se sente desconfortável por tentar manter um diálogo racional enquanto seus corpos estão tão próximos, mas Johan parece ignorar o contexto, focado apenas na verdade que deseja ouvir. Com um movimento brusco e decidido, Johan muda a posição dos dois na cama, pegando Sohwa de surpresa e arrancando um grito de espanto do rapaz. Agora, dominando a cena e pairando sobre ele, Johan exige saber por que Sohwa continua escondendo a verdade. Encurralado e com o coração disparado, Sohwa protesta, insistindo que não está escondendo nada, mas que a situação atual é a pior possível para se ter uma conversa tão profunda. Sentindo a necessidade de proximidade, Johan se aproxima lentamente e se aninha contra Sohwa, buscando o calor do parceiro após o turbilhão. Sohwa, ainda em choque, apenas sente o peso reconfortante de Johan sobre ele, encerrando o momento em um abraço silencioso e carregado de significado. O clima entre os dois está pesado.
Após um momento de intimidade que deveria ser especial, Suwa parece profundamente abalado, com o rosto corado e uma expressão de puro choque. O peso do erro paira sobre ele enquanto se encolhe na cama, enquanto Johan solta um longo suspiro de exaustão emocional. Tentando encontrar uma forma de limpar o clima e organizar os pensamentos, Suwa sugere que eles tomem um banho primeiro para só depois tentarem conversar com calma. Johan apenas acena positivamente, concordando que ambos precisam de um momento para se recuperar antes de encararem o diálogo que os espera. Johan prepara cuidadosamente uma bebida quente e a coloca diante de Suwa, que agradece em voz baixa, visivelmente abatido. Ao notar a cor do líquido, Suwa percebe que não é o café de sempre. Com um gesto atencioso, Johan revela que preparou um achocolatado, tentando trazer algum conforto para o rapaz. Enquanto Suwa bebe, tentando se aquecer, o silêncio é quebrado por uma pergunta direta. Johan, observando atentamente, questiona sobre as marcas roxas que mancham o pescoço de Suwa. O clima pesa instantaneamente. Suwa hesita, desviando o olhar enquanto as lembranças ruins retornam. Ele começa a contar que, ao passar em sua casa mais cedo, foi surpreendido por um desconhecido. O relato é tenso. O estranho o forçou a entrar sem qualquer explicação. Na mente de Suwa, a imagem de Byung surge como um pesadelo. Com um sorriso sinistro e um olhar predatório, o homem avançou sobre ele com uma agressividade assustadora. Suwa toca o próprio pescoço, sentindo novamente a pressão e o trauma daquele momento, revelando que foi atacado covardemente por aquele homem que nunca tinha visto antes. Suwa tenta tranquilizar Johan, comentando que as feridas já não doem tanto e que só percebeu os hematomas quando foi tomar banho. Ele solta um riso sem jeito, mas Johan não compartilha do humor e esconde o rosto entre as mãos, visivelmente angustiado com a situação. Ainda sentado à mesa e segurando sua caneca, Suwa continua o relato contando que não se entregou sem lutar e conseguiu dar uma rasteira no agressor antes de conseguir escapar. Ao ouvir isso, Johan perde o controle e se levanta bruscamente da cadeira em um salto. Gesticulando com indignação, Suwa demonstra o quanto acha tudo aquilo injusto. Ele não entende por que Johan precisa viver com medo ou desviar o caminho por causa de um cara esquisito. O que antes era puro pavor, agora se transformou em uma irritação profunda, que cresce cada vez que ele reflete sobre o ocorrido. Frustrado e com um turbilhão de sentimentos entalados, Johan bate com força na mesa, abaixando a cabeça. Ele pede, com um olhar carregado de preocupação, para que Suwa nunca mais se coloque em uma situação tão perigosa. Johan, se mostrando preocupado, pergunta se algo mais aconteceu. Ele explica que acionou a polícia durante a fuga e que a síndica já estava resolvendo os problemas no local da obra. No entanto, um detalhe importante surge na mente de Suwa. Ele fica pensativo por um instante. Ele revela que, estranhamente, o homem sabia exatamente quem ele era. O agressor afirmou que tinha ido até lá apenas para mexer com ele, mas Suwa garante que nunca viu o sujeito antes e não entende como alguém poderia guardar tanto rancor dele. Nesse momento, a expressão de Johan muda drasticamente. Ele cerra os punhos com força, sentindo o sangue ferver. Em seus pensamentos, o nome de Byung surge como uma certeza amarga. Ele sabe que aquele cretino é o responsável por isso. Tomado por uma mistura de fúria e instinto protetor, Suwa se inclina sobre a mesa e segura a mão de Johan com firmeza. Surpreso com a intensidade do toque e a mudança repentina no olhar de Johan, Suwa apenas pergunta o que houve. Johan parece carregar o peso do mundo nos ombros enquanto encara o vazio, visivelmente abalado. Ele se inclina sobre a mesa, escondendo o rosto, enquanto Suwa tenta oferecer algum conforto. Com a voz embargada, Johan insiste que Suwa não tem culpa de nada e que tudo o que está acontecendo é por causa dele. Confuso, Suwa apenas consegue perguntar o que ele quer dizer com aquilo. É então que Johan faz a revelação. O invasor que estava na casa de Suwa era muito provavelmente o irmão mais novo de Gyun. Suwa reflete sobre como Byung e Gyun não se parecem em nada fisicamente, mas compartilham da mesma personalidade detestável. Johan comenta que essa não é a primeira vez que o rapaz age assim. O trauma do passado começa a vir à tona. Johan narra como Byung perseguia e assediava sistematicamente todas as pessoas que tentavam ser próximas a ele.
Vemos o rastro de dor que isso deixou. Amigos se afastando por medo e pessoas queridas dizendo que não podiam mais ficar por perto. Em casos ainda mais sombrios, a perseguição terminava em violência física grave, levando as vítimas ao hospital. Totalmente desolado, Johan cobre os olhos com as mãos, sentindo o peso da culpa. Ele confessa que Byung não era um monstro quando se conheceram. No entanto, quando Johan começa a contar a razão pela qual Byung chegou a esse ponto, Surhwa o interrompe. Johan levanta o olhar rapidamente, pego de surpresa, com uma expressão de puro choque e incerteza sobre o que virá a seguir. Surhwa segura o rosto de Johan, mas a hesitação é visível em seus olhos. Ele recua, sentindo que o que estava prestes a ouvir poderia mudar tudo. Com um olhar incerto, Surhwa admite que talvez não esteja na posição ideal para escutar o que Johan estava prestes a dizer, pois era algo muito pessoal. Johan reage com um sobressalto enquanto chacoalha a cabeça, mas Surhwa já tomou sua decisão. Ele solta os braços de Johan e se afasta, tentando manter a compostura. Dando as costas, Surhwa encerra a conversa de forma súbita, usando o cansaço como desculpa para fugir daquele momento. Enquanto caminha, ele afirma que não precisa saber de nada, pois não está envolvido nisso de nenhuma forma. Já deitado, o silêncio do quarto só faz seus pensamentos gritarem mais alto. Surhwa encara o vazio, repetindo para si mesmo que não existe nada de especial entre eles. Para ele, a lógica é simples. Johan é o patrão, e ele é apenas o funcionário. Eles têm um envolvimento íntimo e frequente, sim, mas ele tenta reduzir isso a algo puramente mecânico. Ele reflete sobre como acabou se machucando por causa do passado sombrio de Johan e conclui que, se as coisas ficarem ruins demais, basta se demitir. Para Surhwa, esse é o limite do relacionamento deles, algo descartável e profissional. Mas enquanto tenta fechar os olhos, a angústia aperta seu peito. Ele sabe que está mentindo para si mesmo. No fundo, aquele vazio que sente diz o contrário. De repente, o silêncio é quebrado. Johan chama seu nome suavemente. Antes que Surhwa possa reagir, ele sente o calor de Johan se aproximando. Em um movimento rápido e possessivo, Johan o puxa para perto, colando seus corpos na cama. Surhwa trava, pego de surpresa pelo contato repentino que desmorona todas as barreiras que ele acabou de tentar construir. No silêncio do quarto, Johan quebra o gelo com uma proposta inesperada. Ele sugere que Surhwa simplesmente se mude de sua casa. Com um olhar sereno e acolhedor, Johan reforça o convite, dizendo que ele pode ficar ali por mais tempo. A reação de Surhwa é instantânea. Ele fica completamente ruborizado, com o rosto queimando de vergonha e surpresa diante daquela oferta tão direta. Enquanto tenta processar o que ouviu, seus pensamentos começam a acelerar. Ele sente que não é apenas um pouco de desejo ou vontade de estar perto. Johan toca Surhwa suavemente, buscando uma resposta. Internamente, Surhwa admite para si mesmo que talvez o que sinta seja muito mais profundo e intenso do que imaginava. Sentindo o peso das palavras e o calor do momento, Surhwa se encolhe e esconde o rosto contra Johan, acenando